Valores exatamente tem a ver com o que traz a sua essência, o que traz a sua essência, né? A essência da sua vida, o que você acredita, o que muitas vezes te direciona. Vou te dar um exemplo real da minha casa, né? Por exemplo, a Rosana, um dos grandes valores da vida dela chama-se segurança. Ela é servidora pública, a família dela é servidora pública. Então, a segurança para ela é uma coisa assim, essencial. Ela ter aquela condição de ter aquela estabilidade, né? Ter essa segurança. Isso transmite para ela a segurança. Ser servidora pública, salário todo final do mês, na condição que ela tem, isso para ela é segurança. Uma outra coisa, outro valor dela, justiça. Então, a Rosana está na rua, né? Quando ela vê alguém furando o semáforo, né? Fazendo alguma coisa errada, isso para ela mexe com ela, sabe? Mexe com tudo dela. Por quê? Porque o senso de justiça dela é muito alto. O valor justiça para ela é importantíssimo. Então, você fazer alguma coisa errada no trânsito, por exemplo, mexe com ela. O que ela quer? Não, multa esse pessoal aí, aplica uma multa, faz alguma coisa para corrigir essa pessoa, para poder, né? Ela gosta disso. Por quê? Porque para ela é importante. Tarcísio, para você, segurança é importante? Não. Meu estilo já é de empreender, de correr risco. Então, segurança para mim, eu acredito no que eu sou capaz de fazer, né? Então, meu valor é servir, meu valor tem a ver com reconhecimento, tem a ver com esses são os meus valores, entendeu? E não a justiça. Como que o seu valor pode te ajudar ou atrapalhar para você alcançar o seu objetivo? Os valores, ele tem que sempre estar alinhado àquele objetivo que você está buscando. Toda vez, dentro de um processo de coach, quando a gente está conversando, né, com o nosso cliente, o nosso coaching, a gente sempre começa pela clareza, né? Ele precisa ter entendimento do que ele está buscando, né? Então ele fala o objetivo dele. O objetivo dele tem que ser smart, vamos lembrar sempre disso, né? Tem que ser específico, mensurável, alcançável, realizável, relevante, tem que ter tempo para alcançar. Então, nessa discussão, qual que é o próximo passo? Eu vou fazer um perfil comportamental para entender quem ele é. E aí eu estudo o perfil dele. Quando eu estudo o perfil, qual que é o próximo passo? Entender quais são os seus valores, né? Porque os valores precisam estar alinhados. Eu preciso alinhar o que ele quer com o perfil que ele tem, com os valores que representam a essência dele. Então isso é fundamental. Você precisa, né, todas as vezes no processo de coach, você precisa entender seus valores. Porque isso, muitas vezes, vai... no momento da decisão, no momento de você dar o seu próximo passo, de criar a sua trilha para o resultado, ele vai ser confrontado, né? Então, se para você, por exemplo, o valor da justiça, ele é um dos seus top 5 valores, né? Você pode ter vários, mas se tiver entre os top 5, top 3 valores da justiça, então a coisa errada, a coisa fora daquilo que está certo, né, para você não vai conseguir fazer. Então isso vai te dar uma condição, muitas vezes, não realizar o que você está buscando. A justiça, a segurança, né, a questão da segurança, de correr risco. Então, se o seu valor é segurança, então isso vai te colocar, de alguma forma, a ter que criar um ambiente antes de segurança para que você possa seguir com aquele objetivo. Então, o valor, ele é primordial para que você possa alinhar. A gente sempre fala que você precisa ter clareza, você precisa entender quem você é, e você precisa alinhar os seus valores. Esses 3 pontos precisam estar conectados. Porque qual que é o próximo passo? E aí você fez essa pergunta que é importantíssima, fundamental, que é a questão dos valores. O próximo passo é você avaliar quais são os seus recursos e quais são as suas interferências. Porque nesse processo da construção da trilha, muitas vezes você vai ter que fazer um mapa. Você vai construir um mapa. Quais são os recursos que você tem disponível para alcançar aquele seu objetivo? E aí, às vezes, o objetivo que você está buscando, o recurso pode ser um recurso que vai potencializar o que você está buscando, ou às vezes também pode ser uma interferência, né? Você vai ter que avaliar isso dentro do seu mapa. Às vezes ele é muito mais recurso do que interferência. Vamos dar um exemplo clássico, né, nesse processo. O tempo. O tempo sempre, quando você está mapeando os seus recursos e interferências,
né, ele faz a avaliação do tempo. Vamos lembrar, todos nós temos as mesmas 24 horas do dia. Todos nós. E se você, né, quer construir um projeto novo, você quer fazer uma transição de carreira, se você quer montar o seu negócio, você vai ter que, além daquilo que você faz no seu dia a dia, todos os dias, na sua atividade, você vai ter que reservar um tempo a mais para fazer o extra, para fazer o que você está buscando, aquele excepcional que vai realizar aquele grande sonho, aquela sua meta, aquele seu objetivo. Então você tem 24 horas. Se eu trabalho 8 horas por dia hoje, mas eu quero fazer a transição de carreira, eu quero ser um empresário, eu quero empreender com um negócio, ou quero simplesmente passar num novo concurso, né? Não tem problema nenhum, também pode ser isso. Essa trilha também pode ser construída também. Então você vai ter que tirar dessas 24 horas, tirando as 8, qual que é o tempo que você vai dedicar para isso? Né? Porque você vai ter que dedicar um tempo para isso. E aqui está o primeiro momento de avaliação. Isso é um recurso ou uma interferência? Porque você muitas vezes já ouviu isso de empresários, de líderes, de empreendedores. Mas eu não tenho tempo, Tarcísio, para poder incluir isso na minha jornada. Minha jornada hoje já está cheia, já está completa. Mas então, eu vou falar para você. Você não vai conseguir realizar aquele seu sonho. Porque quando você tem, né, um limite, um limitador, né, em relação ao seu tempo, você vai ter que extrair mais, você vai ter que entregar mais. Então, eu hoje, por exemplo, eu dedico alguns horários, alguns dias da minha semana para poder seguir com os meus projetos. Hoje eu sou secretário, você sabe, estou como secretário de Engenharia de Trânsito de Goiânia. Isso consome muito meu tempo. Mas eu tenho meus projetos, eu tenho a trilha do resultado que estou aqui falando com você, que eu preciso gravar, eu preciso gerar conteúdo, eu preciso trazer coisas para vocês interessantes, para ajudar você na construção da sua trilha. E que muitas vezes eu já passei por isso. Eu estou compartilhando com você coisas que já passei por isso. Então, eu preciso dedicar um tempo a mais. Então, o tempo que eu dedico à secretaria, eu vou ter que tirar um tempinho agora, fora desse tempo da secretaria, para poder fazer mais. E às vezes isso é à noite, às vezes isso é na madrugada, às vezes isso é no sábado, no domingo, às vezes é no dia do feriado, às vezes no meu dia de folga. Então, eu preciso encontrar esse tempo para que eu possa dedicar ao meu projeto que faz muito sentido para mim, que traz significado, que traz a minha essência, que trabalha com meus valores, que tem a ver com a clareza do meu objetivo que eu estou buscando. Então, eu preciso dedicar mais tempo para isso. Então, ao mesmo tempo que isso pode ser uma interferência, isso também é um recurso. Mas aí você vai ter que decidir. É uma decisão. Nós já falamos sobre escolhas aqui. Né? Já tem um vídeo sobre escolhas. Se você não assistiu, volta lá e assiste sobre escolhas, né? Porque vai te ajudar também nesse processo. Então, se você quer fazer coisas diferentes, você vai ter que se preparar para isso. Então, o tempo é um item, é um fator que é o mesmo para todos. Ele pode ser recurso, ele pode ser interferência. Quer ver um outro exemplo? Dinheiro, né? Financeiro. Muitas vezes, quando você vai fazer um projeto, mas eu não tenho dinheiro para isso, Tarcísio. Mas peraí, que dinheiro que eu preciso? Será que eu tenho isso mapeado? Que necessidade é essa? Que volume é esse? Então, o recurso do dinheiro, ele pode ser recurso, que ele pode potencializar aquilo que eu estou querendo, como também pode ser uma interferência. E aí, cuidado para o recurso financeiro não ser um sabotador. Porque muitas vezes, né, o recurso financeiro ele passa como um sabotador. Porque o que você usa? Você usa isso muitas vezes como uma desculpa. Né? E aí eu vou falar a frase que eu sempre uso aqui. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem no ambiente onde você está inserido. Então, como é que eu faço? Aproveitar mais aquele recurso que eu tenho para potencializar e alcançar o meu objetivo. Então, você vai ter que renunciar a alguma coisa, eu te garanto isso. Às vezes pode ser muito, Tarcísio, às vezes pode ser pouco. Às vezes você está pensando em trocar de carro, às vezes está pensando em mudar de escritório, às vezes está pensando em mudar às vezes o seu guarda-roupa, comprar uma roupa nova, um sapato novo. Estou falando de coisa bem simples, para poder tornar para você mais clara. Você vai ter que deixar isso de lado, porque o recurso que você usar para isso, você vai ter que usar para o seu negócio, para aquilo que você está buscando, para uma viagem que muitas vezes faz sentido para você. Você está no ambiente certo. Nós levamos para o ambiente também. Então, às vezes, você participar de um workshop, participar de um treinamento,
Então, isso lá vai me ajudar a completar os recursos que eu preciso para poder alcançar aquele meu objetivo. Então, você vai ter que deixar, muitas vezes, de fazer alguma coisa. Você vai deixar de gastar aquele recurso para investir no sonho que você está buscando. Então, o recurso do dinheiro, ele pode ser recurso, potencializar, ou pode ser uma interferência. O tempo também pode ser um recurso e uma interferência. A família pode ser um recurso, pode ser uma interferência. Então você tem aí que fazer o seu mapa. Você tem que construir a sua jornada, ou seja, a sua trilha do resultado. E para construir isso, nós estamos aqui, né, para poder construir isso juntos. O que nós estamos falando aqui para você é que você, com clareza, aqui escrito já, você com valores, né, você depois definindo os seus recursos e as suas interferências. Quando você mapeia isso, você vai potencializar, porque você vai alinhar tudo isso, para que no final você construa essa trilha. Você possa entender cada ação que você possa realizar a cada dia, a cada semana, a cada mês, para que você possa alcançar aquilo que você está buscando. Então, são vários fatores, são várias escolhas que você vai ter que fazer na sua vida, mas cabe a você fazer, e cabe a você refletir sobre isso. Tarcísio, olha, isso faz muito sentido para mim. Eu quero realmente alcançar esse meu objetivo. Eu falo para você, eu quero viver do meu conhecimento e ajudar pessoas a transformarem as suas vidas e gerar resultados extraordinários. É isso que eu quero. E eu comecei a celebrar algumas conquistas disso. Eu já compartilhei com vocês em outros vídeos. Eu tive a oportunidade de fazer uma grande viagem com a minha família, celebrando aquilo que eu conquistei. Mas para isso, eu tive que renunciar a muitos sábados, eu tive que renunciar a muitas noites, eu tive que renunciar a muitos domingos, eu tive que renunciar a muita coisa para poder alcançar aquilo que eu estava buscando. Eu precisei dedicar tempo para o meu sonho. Eu precisei estudar mais, eu precisei me preparar mais, eu precisei atender mais clientes, para que hoje eu pudesse estar com eles lá, com a minha família, celebrando aquela conquista. Então, se você tem a sua trilha, se você quer construir essa trilha, se você quer alcançar aquele seu resultado, lembre-se disso: clareza, valores, e faça o mapa dos seus recursos, das suas interferências. Porque quando você constrói tudo isso, eu não tenho dúvida, você vai conseguir ter uma visualização, aquele mapa do todo. Eu desenhei aqui o mapa, eu fui fazendo aqui, ó, vou compartilhar com você, no caderno mesmo. Né? Nós estamos aqui, ó, compartilhando. Eu, Tarcísio, adoro escrever, né, e colocar no papel, fazer um mapa, né, um mapa mental daquilo que eu estou construindo, daquilo que eu estou fazendo. Então você vai ter uma visão do todo. Aqui nós falamos de recursos e interferências, aqui eu estou falando de clareza, o que eu estou buscando no meu objetivo. Nós falamos sobre mentalidade, falamos sobre metodologia, falamos sobre energia, e que tudo está baseado nas escolhas e no ambiente que eu estou inserindo. Então, se você quer seguir com a gente aqui na Band FM, junto com o Tarcísio, acompanhar a trilha do resultado, nós vamos estar sempre construindo conteúdos para te ajudar nesse processo. Vai ser fácil? Eu já te adianto, não será fácil. Você vai ter que fazer escolhas que muitas vezes são difíceis, mas que eu tenho certeza vão dar resposta para os motivos que te levam no dia a dia a alcançar aquele seu objetivo.